Nesta noite, eu quero falar sobre guerra espiritual e, mais especificamente, sobre espíritos territoriais. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra pessoas, porque a nossa guerra não é contra pessoas, diz a Bíblia. Nós não temos que tratar mal nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos inimigos. A palavra de Deus nos ensina a amar. E pessoas que não amam, pessoas que fazem o mal, pessoas que trazem a infelicidade ao próximo, tristeza, são pessoas que estão sendo movidas por espíritos. Ela não tem mais vontade própria, ela é movida por espíritos. Eu sei o que falo, porque durante muitos anos na minha vida, minha esposa foi mais do que eu. Minha esposa foi 15 anos em Candomblé. E nós vimos coisas horrendas acontecendo. Existe o maligno. Pessoas que são tomadas pelos espíritos demoníacos fazem o que não querem e nem sabem o que fizeram. Então, a pessoa que traz a maldade, que traz a infelicidade de outras pessoas, ela própria não é feliz, porque ela tem demônios que operam na vida dela. Ah, eu não tenho. A Bíblia é mentirosa ou você é mentiroso. E como eu creio na Bíblia, eu afirmo que você é mentiroso. A Bíblia, ela não mente, de capa a capa. Ela é verdadeira. E o nosso Deus não é Deus que minta. Então, são espíritos que tomam certas posições em certos lugares. E nós temos que saber disso porque nós estamos em uma guerra sem armas. É uma guerra espiritual, aonde o Senhor já preparou a nossa vitória. Quando comecei a igreja no Rio de Janeiro, antes de começar o primeiro culto, e coisa que eu não fiz aqui, mas vou fazê-lo, a hora que Deus falar, faça. Primeira coisa que eu fiz, eu cheguei no Rio de Janeiro com presbíteros e diáconos da igreja daqui de Caraguá. Nos encontramos com diáconos da igreja que eu fundei no Rio de Janeiro, e nós fomos no Cristo Redentor, não para fazer um passeio e nem conhecer aquela estátua, mas porque nós estávamos no lugar mais alto do Rio de Janeiro, cheio de turistas, principalmente estrangeiros falando em outras línguas. Eu falei, meus irmãos, venham até aqui. Nos unimos, eu falei, está vendo quanta gente falando em línguas? Nós também vamos falar em línguas. E começamos a falar em línguas, alto, orando. Quem passava falava, poxa, que país, que línguas são essas? E todos nós orando. Porém, cada um tomou uma posição, porque você tem 360 graus do rio,
levantamos as nossas mãos, começamos a orar, 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 abençoando o Rio de Janeiro. Eu vou adiantar um monte de coisas. Nós estávamos no andar superior, um salão grande, nós não tínhamos nem cadeira. Começamos assim. Eu entreguei a igreja com 70 pessoas. Porque nós oramos. Um pastor de lá me convidou, eu não fui. Ele pregava numa das piores favelas. Ele pregava e ele abaixava a cabeça porque os tiros vinham assim. Era o único lugar que tinha, onde era um território neutro, onde gangues adversárias naquela época entravam na igreja dele, deixavam as armas para o lado de fora e entravam na igreja dele. Ele inaugurou uma igreja bem maior, me convidou, não pude ir, tinha compromisso. Então nós aprendemos que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os espíritos das trevas, que vieram para roubar, para matar e para destruir. É isso que eles fazem. Destrói vidas, destrói famílias, destrói filhos, destrói pais. Quantas coisas horrendas acontecem. São eles em operação. E nós, como filhos de Deus, temos que saber porque, afinal, nós estamos numa guerra. Nós não podemos atirar de qualquer maneira. Nós temos que ter um objetivo e atirar naquele mesmo objetivo. E chega um ponto que nós temos que parar de brincar, de vir na igreja e querer só bênçãos para você e levantar-se para guerrear contra aquele que guerreia contra você e contra a sua família. Para que você caia, para que você desista. Hoje, eu fiquei imensamente feliz com a reunião de obras. Primeiro, porque eu fui extremamente abençoado com o café da manhã. Eu não pensava que a reunião de homens era tão boa assim. Eu vou voltar a fazer. Se for reunião de mulheres, eu vou fiscalizar. Gente, eu falei, eu comi tanto no café da manhã, que eu falei, vou fazer o que no churrasco? Era muita comida, mas foi uma grande bênção. Mas na hora do churrasco, que foi outra bênção, nós, e aqui foi dito pelo Edivaldo, pelos irmãos, eu fiquei vários dias, Senhor, me dê a mensagem que eu preciso levar aos homens. E não vinha essa mensagem, não fluía. 2 dias antes, eu fui deitado de madrugada, eu escutei Deus falar, você não vai levar a palavra, você vai pedir para que cada um fale do que fez, o poder de Deus de transformação, o que era e o que passou a ser. Cada um vai contar a sua própria vida. E de repente, nós estávamos separados em mesas, sem perceber, nós fizemos um círculo. Você observou isso? Nós fizemos um círculo, sentados nas cadeiras. Nós não, vamos ficar assim. Não. Tem irmãos aqui que não puderam vir aqui hoje à noite, que lá estavam. Fizemos o círculo e, de repente, o irmão Edivaldo começou a falar exatamente o que Deus, o que ele era e o que a transformação. Vocês não têm ideia do que certas pessoas dessa igreja eram no passado. Aí eu interrompi, falei, é isso que eu ia falar. Mas como eu não falei, o Espírito Santo falou, não falou, falo eu. E fez todos a falarem. E aí todos falaram. Foi uma bênção. O que mais falou foi o Manuel. Todos participaram, todos, sem exceção. Só o Rubens que não. Né?
Só você que não, de gangue. É. O Rodolfo também não... Não, mas ele era, mas respeitava, ele não... ele estava envolvido, porque ele era da gangue da Vila Maria. Lá da Vila Maria. O Delvan que não era, não, Delvan? O Delvan era lá do Piauí. Era o Piá. Mas ninguém piscava, ficava ouvindo. E agora, de uma certa maneira, nessas passagens, nós vimos que as verdadeiras heroínas são as mulheres. E nós também percebemos uma coisa, que nós não falamos nada, quem manda é elas. Porque eu falei, espera aí, deixa eu ver aqui cada uma aqui, ó. Aí eu comecei a ver. Falei, o Edivaldo é o que é por causa da valentia da irmã lá, né? Eu nem se falo. Rubens igual. Delvan, a moça lá, mas Silvia, que se aprontou com teu marido. Ele chegava bêbado, drogado, não sei que horas da madrugada. Quando vinha, porque ele andava na Dutra bêbado dirigindo. E aí foi as coisas acontecendo. O Alain, quem era chefe de gangue? O Manuel, não é que era chefe? Manuel era chefe. Era chefe de gangue. Lá no passado, Alice não sabe, nós não podemos falar. Mas ele, mais ou menos isso, né, Manuel? O Manuel, como era o mais alto da turma da pesada da época, a polícia vinha sempre nele. Ele não aprontava, mas vinha nele porque ele era o mais alto. Achava que ele que era. Mas eu fiquei muito feliz com o mover do Espírito. Foi uma coisa tão natural, tão gostosa, tão prazerosa. E nós vimos o poder de Deus em cada vida, em cada família, sem exceção. Como Deus opera poderosamente. É lógico, é reunião de homens. O dia que tiver de mulheres, eu vou só fiscalizar e ver se a comida está no ponto. Mas foi uma grande bênção. E nós vimos um pouquinho do que cada um de nós, eu me incluo, porque eu pensei que, eu pensei que tinha acabado. Quando o Rubens falou, eu falei, bom, então, aí eles unânimes, agora é o senhor que vai falar do seu passado. Aí não teve jeito, aí tive que falar também. Mas todos nós, sem exceção, aos olhos da sociedade, éramos imprestáveis. Nós não prestávamos, éramos lixo. Cada um aqui, eu sei o que fizeram, contaram hoje, eu falei o que eu fiz, todos sem exceção era lixo. E o Senhor do lixo tirou as belezuras que somos nós. Só pelo poder de Deus. Para nós darmos exemplos à sociedade, à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos descendentes. É uma grande bênção. Então nós temos que saber com quem nós lidamos, porque senão nós vamos levar tiros. E também não adianta atirar a esmo. Nós temos que ser objetivos. E nesta noite é exatamente isso. Porque existem espíritos que estão em áreas específicas, geograficamente específicas. E nós não percebemos, porque nos acostumamos, mas nós falamos disso. Lugares que muitas vezes a pessoa até desvia daquele lugar, passa por outro para não passar naquele. É espíritos territoriais que dominam aquele local. Eu me lembro que Tânia foi uma ocasião, num congresso
internacional e interdenominacional na Praça da República, em São Paulo. Era o pastor Stan Abbott, um homem dessa altura. Ele andava, gente, ele passava assim, as pessoas iam caindo, só dele passar, da tal a unção que este homem carregava. Ele era americano, né? É americano. E foram vários dias. E a Tânia descia no metrô, você ficou na sua tia, não é? Você descia do metrô e andava na Praça da Sé a pé, a Praça da República a pé, até o local desse evento. E muita gente, muito trombadinha, muita gente desocupada, muita gente até perigosa. As pessoas que saíam do evento, para ir no metrô, davam uma volta violenta, porque não passava por lá. E um dia ela foi, no dia seguinte ela ia, fala, não passa por aí, dá a volta. Ela falou, não, eu vou passar por aqui sim. E os malandros todos encostados assim nas paredes, vendo ela passar sozinha, de noite, depois que acabou o evento. E aí chegou um rapaz perto dela. Eu sei que ela falou com o rapaz que ela estava com fome e ofereceu ele comer junto e tal. Pagou lá para ele um lanche e começaram a conversar. Eu sei que nos outros dias ele acompanhava a Tânia na ida e na volta. Ele falou, não vou deixar a senhora passar aqui sozinha, eu sou da turma, a senhora, eu vou consigo e volto consigo. E ela entregou ele na mão do pastor lá, do local. Então, eles tomam posição. Quem é? A igreja lá ela teria que fazer uma batalha espiritual contra a Praça da Sé, contra aquele local específico. Porque Praça da República. Por quê? Porque são espíritos que tomaram e se entronizaram naqueles lugares. É assim que é. Eles entronizam. Eles formam uma fortaleza. Eles estão entronizados. É um trono deles. Nós não podemos ignorar isso. Ou, se soubermos, não podemos ignorar, ou não sermos ignorantes sobre esse assunto. Se tem algo anormal naquele lugar, são tronos de Satanás, dos seus Satanás não. Porque se Satanás tocar numa pessoa, vira pó, o mundo vira pó. O mundo. Na verdade, ele nem toca nas pessoas. Ele não se importa com a gente. Nós somos zero para ele. Somos súditos dele, que estão entronizados. Eu já contei uma história com o irmão Fernando, engenheiro de Caraguatatuba, engenheiro da prefeitura, da nossa igreja. Tinha estátua lá, e ele mandou, tinha lá o trator da prefeitura fazendo o serviço, ele falou assim, dá uma ré aí, eu sei lá como é que foi, derruba a estátua. E a gente fala que foi um acidente. Eu falei, você é um ignorante, Fernando. Você é engenheiro, você entende da sua parte de engenharia, mas de espiritual você não entende nada. Você tirou a estátua, mas o trono de Satanás está lá, não está na estátua, está naquele lugar. Não é assim que se destrona. Existem meios para destronar, não é tirando uma estátua. Isso nós temos que aprender, que é uma guerra espiritual. E nós temos que aprender para conquistar a nossa cidade para Jesus. Não entregar a nossa cidade na mão de policial corrupto, como foi preso mais de 30 policiais corruptos aqui. Como tem delegados corruptos, como tem assaltantes, como tem tudo que não presta. Mas o Senhor tem que ser entronizado através de nós. Não, o demônio ser entronizado, nós vamos ter que aprender e destronar eles. Para quê? Para que você viva em paz. Para que a sua família viva em paz. Para aquele que você não conheça viva em paz. Tenhamos a paz
de Shalom, uma paz verdadeira, que traga a nossa vida, na vida da nossa comunidade, independente se é da igreja ou não é, paz. O Senhor diz: orai pela cidade para que ela prospere e você prospera junto com ela. Se nós tivermos como atitude do patrão do Edivaldo, que murmura e só fala maldição, se nós começarmos a amaldiçoar a cidade, porque esse bairro não presta, porque esse vizinho não presta, porque isso ou aquilo, vai cada vez piorar. Nós temos o poder de transformação, e isso até dentro de onde nós trabalhamos. Nós podemos e devemos transformar tudo. Através da leitura bíblica, você vai ver que houve mudanças em várias situações, em várias épocas, tudo através de oração. E aí, uma vez, eu falei: mas por que, Senhor? Na época que Jesus esteve aqui, houve a perseguição da igreja, aonde os apóstolos morreram. O único que teve uma vida longa e morreu com vasta idade foi João. Mas todos morreram, e até às vezes cedo. Mas por quê? Porque era necessário acontecer. Necessário para testemunho, necessário para ganhar vida, necessário porque Deus precisava daquele apóstolo como coluna. Porque são 24 anciões, são 24 colunas no reino dos céus, sendo 12 do Antigo Testamento, que são das 12 tribos de Israel, e são 12 do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Por isso que quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ficou 11 apóstolos, e eles providenciaram o 12º, para substituir, não simplesmente para substituir aqui na terra, precisava ser substituído nos céus, o 12º apóstolo, para fazer 24. Então existem coisas que têm um motivo, têm uma razão. Nós não podemos mais viver: vamos para trabalhar, vamos para casa, hoje choro, amanhã eu sorrio, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, vamos na igreja, hoje eu não vou na igreja. Isso é para os fracos. Num quartel-general de um exército, ou comparece ou é exonerado, ou vai para a cadeia. Ele tem que cumprir o chamado lá, a marcação dele, o plantão dele. Então nós temos que estar aqui. O que é a igreja? Primeiro, a exortação para você firmar-se na fé e crescer na fé. Por que crescer na fé? Simplesmente crescer na fé para o seu bom lazer? Também, mas é para que nós nos tornemos discípulos, para que nós nos tornemos soldados valorosos, para que nós declaremos ao Senhor: eis-nos aqui, essa cidade nós tomamos para ti. O Senhor diz que nós tomamos pela força para o reino dos céus. Tem que destronar o inimigo para o Senhor Jesus ser entronizado. Está cheio de gente aí que diz evangélico e na verdade é pior do que ímpio. Mas você sendo um verdadeiro cristão, através do seu testemunho, através da sua oração de guerra, não é: Senhor, por favor, não dê ordens a Satanás. Chega! Esse bairro pertence a Jesus, essa cidade, eu acorrento os espíritos territoriais em São José dos Campos, e São José dos Campos pertence ao Senhor Jesus. Eu tomo posse, eu sou rei sacerdote. E vai tomando posse, vai pondo o pé e vai tomando posse para o Senhor. A sua família não vai ser mais a mesma, a cidade não vai ser mais a mesma. E nós podemos começar pelo bairro, começar pela cidade e transformar o Brasil. Depende de quem? Dos filhos de Deus.
dos filhos de Deus. Há anos atrás, quando eu vim de Caraguá, quando eu fui para Jacareí, eu comecei a participar da reunião de pastores, eu vi que aquilo tudo era um lixo, cada um querendo exortar a sua denominação, cada um querendo ensinar outro pastor. Eu falei, olha, vamos nos unir, vamos ganhar a cidade para Jesus. Eu levei um plano de ação para isso, cada igreja numa posição. Eu fiz uma estratégia onde não tinha exaltação de uma igreja, e todos nós unidos fazendo a evangelização, frente a frente, olho no olho com as pessoas na rua. Não quiseram o quê? Um roubar membro da igreja do outro. Por isso que eu tenho pavor, se quiser passear em outra igreja, por favor, vá e não volta mais. Vai aprender o quê? Lixo. Vive no lixo. Como eu falei a semana passada, Deus tirou do poder de Satanás e quer voltar. Deus não se agrada disso, mas Ele não faz nada, não pode fazer nada, muito menos eu. Então nós temos que tomar para Deus. Chega de ser pisado por Satanás e pelos seus súditos. Chega de ver nossos filhos, maridos, esposas sofrendo. Para que sofrer? Da vida não se leva nada. Nós vimos aí, na mesma hora, minha filha, meu genro mandou para mim. Nós estávamos aqui pregando, aqui em comunhão semana passada, domingo passado, quando estávamos fechando a igreja, estava morrendo 10 na estrada de Campos do Jordão. Ninguém saiu para passear e morrer. Foram passear, turismo, tudo alegre, tudo feliz. Morreram 10 e não sei, 51 foram para hospitais. A minha filha tem amigos dela que estavam lá e fotografaram o horror. Ela mandou no nosso grupo, que tem um grupo meu, nosso, familiar da família. Ela me mandou, passou alguns minutos, ela falou, é muita desgraça, e apagou tudo. Das pessoas mortas, prensadas, destruídas, rasgadas. Elas não foram para morrer, elas foram passear. Mas a morte pode chegar de uma maneira trágica a qualquer instante. A qualquer instante. Você está preparado para isso? E se Jesus voltar hoje? E se acontecer um acidente e você morre hoje? Ninguém pensava nisso. Ninguém pensava no Ilquias. Quando nós convidamos ele para vir para a igreja e ele achou melhor ficar com a turma dele, e alguns metros da igreja, ele foi assassinado por outra gangue. Ele fez a opção. Ele fez uma opção. Então, a nossa vida é de opções. Você é hoje o que você fez no passado, o que você semeou, da opção que você tomou, da decisão que você tomou. Agora você pode mudar essa história, como hoje na reunião de homens, Deus mudou a história de todo mundo. Quem era? Muitos aqui que falaram da reunião de hoje. O Edivaldo não levava 2A para casa, já partia para a ignorância, para abrir. Eu no passado, pensa que o pastor era bonzinho. Eu era, como fala a flor que não se cheira, só que eu tinha atrás de mim um distintivo federal. E eu abusava daquilo. Eu fiz muita coisa que não prestava. Essa aqui falou para mim. Eu estava namorando com ela. Você quer casar comigo? Aliás, você quer ficar noivo de mim? Entrega esse distintivo, depois a gente fica noivo. Aí o amor falou mais alto. Aí eu fui chorando. Entregar. Eu era chefe de equipe. Foi. Aí o meu superior falou, mas Mário, tantos anos e tal, você é chefe de equipe, o que você está fazendo? Eu falei, vou casar. Ele falou, ih.
Foi o primeiro passo que Deus começou a me arrumar. Mas eu não prestava e fazia as coisas, e eu tinha o escape, uma carteira. Então, o que leva a isso? Como meu amigo, meu companheiro, também com distintivo, levou uma facada, morreu, pelas costas, em serviço. Em serviço. Então, a gente tem a opção. Você quer viver ou quer morrer? Você quer viver bem? Sua família quer viver bem? Vocês homens, nós homens, temos uma responsabilidade muito grande que Deus coloca sobre nós. A da nossa família. A nossa família não pode ser outra pessoa assumir a nossa família. É nós que temos que assumir. Nós homens. Outra família pode até nos ajudar em certas situações, mas outras pessoas não têm o dever de assumir a tua mulher e os teus filhos. É você. Então, nós temos que honrar o que Deus nos qualificou para isso. Eu tinha um problema sério no passado. Eu não tive a figura paterna, porque meu pai abandonou o meu lar quando a gente era pequeno. Eu era o mais velho, talvez eu tinha 16 anos, eu não me lembro. Minha mãe e eu que assumimos a casa. Os outros meus 3 irmãos eram tudo pequenininho. Mas graças a Deus, todos honestos, trabalhadores e hoje todos com Deus. E Deus operou através de nós na vida deles, porque nós levamos eles para Jesus. O meu irmão caçula tinha uma farmácia em São Bernardo, né? Levou um tiro, 3 tiros de um ladrão, frente a frente, corpo a corpo, com 765. Ele saiu sangrando, subiu no carro dele sangrando, e foi dirigiu daqui menos do que da esquina, parou, abriu a porta e puf! E exatamente naquela hora, passando uma viatura da polícia, parou, pegou ele, levou para o hospital, a própria viatura, não veio a ambulância, naquela época não tinha resgate, essas coisas aí. A própria viatura pôs ele na viatura, levou para o hospital não quis atender, ele falou que já estava morto, mas os policiais não quiseram ouvir isso, levaram para outro hospital, no outro hospital pegaram por não ser processados, porque deram ele como morto. Nós chegamos na UTI, impusemos as nossas mãos sobre ele, porque o médico falou, vai morrer a qualquer instante. 3 tiros fez o maior estrago. Daí o meu irmão, vivo, servindo a Deus em outra igreja lá em São Bernardo. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que ama as pessoas. Mas nós não deixamos Deus nos amar. Porque cada um acha que é superior a Deus, ou que pode, ou que sabe mais, e Deus não sabe nada, ou não existe Deus. Mas quer viver assim? Viva assim. Deus não obriga, não é imposição. Nós temos o livre arbítrio. Pelo que eu conversei hoje com os homens, nenhum sequer pensa em voltar 1 milímetro para trás, porque era lamaçal do pecado, era um negócio sujo, era um negócio que, quando sai, puxa, era ali que eu estava, era. Quando nós descobrimos que esses espíritos estão nos prejudicando, e eles fazem isso muito bem, põe debaixo dos seus pés, destrói, paralisa. Se não surtiu efeito naquela vez, faz a segunda, a terceira, a 10ª, mas faça, porque ele vai perdendo forças. Entende? Vai chegar um momento
Cadê o demônio? A Bíblia diz que quando nós estivermos eternamente com o Senhor, Deus vai mostrar os espíritos que nos prejudicavam. E você vai falar, é isso aí? De tão insignificante, mas agora nós achamos que o bicho é um gigante. Nós somos os gigantes. Não porque é você, porque o que está em você é maior. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, você pode ter uma família maravilhosa, você pode transformar sua rua, seu bairro, você pode transformar tudo através da oração. E não é oração de por favor, é oração de guerra, é por aquele que te atormenta, que te prejudica na saúde, no dinheiro, na paz, debaixo dos seus pés. Como é que você faz? Eu creio que não é toda gente, mas tem gente que dá umas bronca violenta no cachorro que tem. E o cachorro põe como diz lá no sul, a cola no meio das pernas, né, o rabo, e sai correndo. A minha filha, lá de Campos, mandou aquela filmagem ou foto, que ela tem 3 cachorros, 2 de raça e um vira-lata que ela pegou. E os 2 de raça, ela deixou dentro da casa e saiu. Destruíram a casa. Os 2 juntos, 2 juntos não, foi a Moa, que destruiu a casa. Destruiu. Pegou, subiu na mesa, pegou um monte de coisa que tinha na mesa, pão e um monte de coisa. E lá tem uma caminha delas. Quando a Bianca chegou, na caminha estava pão, a boca tinha pão, tudo, tinha as coisas do delito, né? A prova do delito. Ela começou a dar bronca, mas é impressionante, o cachorro abaixa a cabeça, como se não fosse com ele, só olha assim, né? O vira-lata não participou, ele estava todo feliz. Não é comigo, não é comigo. Bem feito, bem feito. A Rottweiler estava na porta só olhando, ela estava junto, mas não participou. Se participou foi um pouquinho. Mas ela não entrava, você viu? Ela não entrava, ela só ficava olhando. Eu vou ficar aqui fora. Eu vou ficar aqui fora. E a que fez, que aprontou, abaixava a cabeça e só olhava assim. Eles sabem que fez errado. E se a gente for mais enérgico, eles saem correndo. É assim que você tem que fazer com o diabo. Oh, vem cá, vamos ter uma conversa? Vem, chega mais, demônio, chega. O que é isso aqui que você está fazendo? Olha, você sabe, está escrito, mas eu vou só te lembrar qual é a tua posição. Debaixo dos meus pés agora, em nome de Jesus. Sai agora com os teus demônios e não volte mais. Não é, por favor? Manda. Primeira não. A segunda célula que eu fiz aqui, não conhecia ninguém daqui. A primeira foi na minha casa, no Esplanada. A segunda foi quando vai, acho que é Ismênia. Tinha uma irmã lá, ela tinha, que cachorro é aquele gigante? Mas gigante. Quando chegamos lá, os pés do sofá, tudo comido. Aí ela falou assim, olha, um dia nós chegamos, pusemos frango em cima da mesa. Eu virei, cadê as compras? Cadê o frango? Ele comeu tudo. Ele era arteiro, fazia tudo errado. Aí, com muito custo, ela pôs ele para fora. Você sabe o que ele fazia? Eu ia lá, ele fazia assim, ele ficava deitado do lado de fora da porta e ficava olhando. Aí, ela distraía, alguém distraía, ele punha uma pata. E ele continuava olhando. Ninguém fazia nada,
Ele punha as duas patas assim e ficava. Quando ia ver, ele já estava dentro balançando o rabo. Eu falei, irmã, olha aí o demônio faz a mesma coisa. É a mesma coisa que o cachorro. Você põe para fora, ele fica para o lado de fora, mas ele fica espreitando. De repente ele põe a pata dele. Se não fizer nada, ele põe a segunda pata. Se não fizer nada, em pouco tempo ele está dentro da casa e da vida da gente outra vez. Você tem que pôr para fora e deixar ele para o lado de fora. Então você tem que agir. Agir. Sabe? Se alguma coisa saiu do controle, alguma coisa está pendendo que está cheirando ruim, é você que vai pôr as coisas no lugar. Deus já te deu poder e autoridade. Diga lá, Deus vai me dar poder e autoridade. Ele não vai dar, ele já deu. Tem 3 passagens, não precisa abrir. Colossenses 2,15 declara que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Apocalipse 1, 17 e 18, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e tem as chaves do inferno. E ele declara também em Colossenses 2, versículo 10, que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Existe uma hierarquia. A hierarquia é, quando você lê na Bíblia, forças, é o nome de uma posição de um demônio, que é um demônio individual, é o mais baixo. Depois dessas forças, você vai ler na sua Bíblia, dominadores das trevas, já é uma posição hierárquica maior, que são capitães de equipe. Ele comanda as forças, esse dominadores das trevas. Depois dele tem uma patente acima, que chama potestade, que são espíritos regionais. E o outro, um nível bem mais elevado, e não é Satanás, é o comando abaixo de Satanás, que são os principados, que é o nível mais elevado dos demônios. Então, você está combatendo com forças, o mais baixo nível dos demônios. Se você não vencer esse, você não vai vencer Satanás. Esse daí faz cócega, ele é um ratinho, ele não é nada. E tem gente que, como foge de rato, foge dele também. Não é nada. Tem mais 3 hierarquias acima dele, e o Senhor, Ele mesmo declara, Jesus que fala, eu sou cabeça do principado e potestade, dos mais altos níveis. Ele é o cabeça, Ele manda, e Ele é conosco. Então você pode mandar nas forças, você pode mandar nas legiões das trevas, você pode mandar no principado, você pode mandar na potestade. Não fica chorando, não fica se lamentando, não fica numa religiosidade fajuta. Quem que falou do avião hoje? Foi o Erivaldo? Não. Que deu testemunho de um avião? Foi o Rodolfo, não foi? Foi o Rodolfo? Que estava lá, o avião estava com problema, e aí começou a dar problemas, e aí ele, como crente, ele ficou tranquilo, ficou em oração, e os outros tudo de desespero, e batia nele, você não... Né? Oh, mas isso eu vivi,
Quando eu fui com a minha mulher para pregar em Lisboa, o avião ele faz 9 horas de viagem, sem parar. Ele sai do aeroporto de Guarulhos, levanta voo, você vai descer 9 horas depois. Ele voa 3 horas em cima do Brasil, terra. Então vamos supor que isso aqui é a terra. Ele levanta voo aqui, ele está voando 3 horas aqui, sem parar. A última saída dele da terra é Recife. Ele sai de Recife, aqui é água. Aí são 6 horas em cima do mar. Aí ele aterriza em Lisboa. Isso se tiver voo direto, se tiver escala é 12 horas. Então, 3 horas na terra, 6 horas em mar. Nós estávamos, nós dois, mais 2 pastores amigos nossos, mais um evangelista, mais o pastor, que o piloto era membro da igreja do pastor que estava lá. Era só. O avião de 2 motores gigantes, aqueles motores que, assim, ó, você fica perto, é só 2, porque nós já fomos outro que é 4. Esse era 2 turbinas. Quando ele saiu da terra, começou a sobrevoar o Atlântico, gente, não, acabou, é mar. Ali caiu, né? Caiu no oceano, acabou. Aliás, na terra também, né? mas não tem como. Ele estava no oceano, de repente o avião começou a trepidar, balançar, entortar. Gente, são os espíritos das águas, que eu vou falar outro dia. O que aconteceu? Era a gente gritando, Deovan, para tudo quanto é lado, aquele negócio com 200 e tantos passageiros, 300 passageiros, era uma coisa, chorando, desesperado, nós e os outros pastores ali quietos. Nós estávamos assim tranquilos, orando, e Deus está no controle, né? Nós sabíamos que não íamos morrer, porque Deus tinha um plano. Nós estávamos indo a Lisboa para uma convenção, tudo preparado, era só coisas espirituais que nós fomos para lá. Então nós sabíamos que Deus tinha muita coisa para fazer ainda, então não ia acabar lá. Nós sentimos os anjos carregando aquele gigante de avião. Anunciou que nós íamos voltar. Você tem uma ideia, começou a trepidar, em cima onde tem bagageiro, assim igual de ônibus, tem a tampa, lá tem a tampa que fecha. Começou a abrir tudo, começou a cair bagagem. O avião ficou numa situação horrível. E ele voltou, ele avisou, desceu em pouso forçado em Recife. Aí depois nós tivemos que ficar no hotel, tudo pago na ocasião, era Varig. E o piloto ficou com a gente, como ele era crente também, estava o pastor dele, nós estávamos conversando. Aí ele falou assim: eu fiz a opção de voltar, porque já tinha um motor, e esse motor ia pifar no mar. Ele não ia aguentar 6 horas sozinho, ele ia cair. Então eu tive a opção de voltar. Ele estava dirigindo o avião, mas quem estava dirigindo o piloto? O Espírito Santo de Deus. E Deus não ia deixar cair o avião, porque tinha vários pastores lá dentro. Então a gente viu aquele que não tem Deus, o que tem Deus. Nós estávamos tão tranquilos, o avião caindo e todo mundo gritando. Nós estávamos tranquilos. E o piloto falou para mim: pastor, bom, nós entramos na cabine para orar. Nós entramos na cabine para orar. Então, o copiloto era católico, se converteu. No meio. Foi feio. Então, nós temos que simplesmente crer que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ele tenta, mas não consegue. Então você viu aqui, nessa passagem que eu li para você, não fica dúvidas. O inimigo sabe que ele não quer ceder, ele não quer se dar por vencido, mas ele já perdeu.
O Senhor tem as chaves da morte e do inferno. E Ele entregou essas chaves para a igreja. Não funciona sozinho uma pessoa. Aliás, foi o assunto que eu levei hoje lá nos homens. A união. A união. Porque a igreja unida, as portas do inferno não prevalecem. Amém? Então, tem vários espíritos que nós temos que ficar atentos. E para terminar, não precisa abrir, mas Mateus 12, 29 declara: como alguém pode entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar, não manietar o valente, saqueando então a sua casa? O que Jesus quis dizer aqui? Que para nós saquearmos o inferno, nós temos que acorrentar o valente que é o diabo. Por isso a expressão te amarro, Satanás, vem dessa passagem. Eu te acorrento, Satanás. Não é o próprio Satanás, mas são os que estão sob o comando dele. Então nós manietamos, amarramos, acorrentamos esses espíritos e saqueamos eles, tiramos vidas deles. É assim que funciona. Se você não arrancar essas vidas, dificilmente elas vêm. Como é que se faz isso? Acorrentando esses espíritos que dominam as pessoas. Que o Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Alain falou hoje isso, lá na reunião. Acorrentando os espíritos territoriais, amarrando e ordenando. Ele não vai morrer porque ele é espírito. Talvez ele não saia, porque ele está entronizado, mas sem operação. Está lá, quietinho. E a Bíblia diz, quando nós expulsamos esses espíritos das pessoas, ou até de nós que saem, eles ficam nos lugares no deserto e ficam voltando de vez em quando para ver como é que está a casa. Se ele encontra a casa arrumadinha, mas sem o Espírito Santo, ele entra. Então, vamos nos manter firmes com Jesus, vamos fazer uma guerra, vamos tomar posse do que Deus prometeu para a sua vida. Quando nós cantamos que somos mais que vencedores, enfim, tudo isso é baseado nessas situações que você tem que agir. Amém? E aí ele age, por exemplo, territoriais de várias maneiras, na moralidade, na economia, no poder político. O que você pensa desses políticos corruptos, ladrões, que alguns deles estão nas cadeias e outros continuam soltos? São os demônios que operam neles. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele jamais se farta. Eles se corromperam com 10 mil reais, aí eles querem 100 mil, agora quer 1 milhão, e 1 milhão é pouco, querem 10 milhões, e daí vai para frente. É o que nós temos visto. Nós temos poder para transformar isso, orando pelos políticos corretos. A nossa oração está aí na internet, está aí no seu papel. Então, vamos tomar nossa posição de rei e sacerdote do Brasil, da cidade de São José dos Campos, e tomar o que nos pertence. Amém? Vamos ficar de pé. Não existe, aí acho que é até interessante, que o nosso presidente atual, quando, eu não sei se foi antes de ele assumir, se foi campanha ou se foi depois que ele assumiu, como também o governador do estado de São Paulo, ele falou assim, isso eu escutei da boca do governador, ele falou assim, quando chega a polícia e tem um bandido armado, se ele vê a polícia, ele tem que imediatamente abaixar, porque a polícia tem autorização
de quando chegar, ver o bandido com a arma, se ele não soltou imediatamente, é para atirar, não é para chegar e conversar. Foi o Dória. Se a polícia chega, o bandido está com uma arma e não largou dela na hora, a polícia vai atirar. É essa a determinação que o governador deu. Ele falou, nós não vamos com uma florzinha, seu bandido, por favor, entrega a sua arma. O que eu quero dizer com isso? Nós somos os soldados, nós temos as armas espirituais, nós não vamos com florzinha pedir para que o diabo saia, por favor, seu demônio, saia da minha família, por favor, seu demônio, eu estou cansado, não aguento mais, eu estou chorando, mas o que ele mais quer é isso. Você vai chegar atirando, você vai chegar determinando, quem manda é você, diga lá, quem manda sou eu. Amém? Então vamos lá, diga assim, diabo, o Senhor me libertou, foi quebrado as correntes que me prendiam a você, eu fui seu escravo, agora eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo te venceu no seu território e ele saiu deste lugar com as chaves da morte e do inferno. Diabo, você não tem nem a chave da tua morada. Quem manda em você, quem manda na sua morada é o meu Jesus. Por isso eu te ordeno, no nome de Jesus, que você bata em retirada agora da minha família, sai agora das minhas finanças, da minha saúde. Você não tem o poder de roubar a minha paz, o meu sucesso, a minha vitória, porque quem me deu foi o Senhor dos Exércitos, e eu estou livre. Você me pisou, agora sou eu que pise você, no nome de Jesus. Está escrito que eu piso em serpentes e escorpiões, é em você mesmo, e nada me causa dano, porque o que está em mim é maior do que você e seus demônios. Por isso eu declaro que espíritos territoriais desse bairro, do bairro que eu moro, da cidade de São José dos Campos e do Brasil, estão manietados, acorrentados, espírito da corrupção, espírito de roubo, de adultério, de vícios, você está destruído. É o povo de Deus que se levanta. As portas do teu inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Por isso eu declaro que você está derrotado no poderoso nome de Jesus. Você sai para sempre das nossas vidas, agora, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te louvo pelo teu imenso amor para comigo, para com a minha família, que o Senhor deu seu único filho para nos salvar, para nos libertar, e é no nome do teu filho que eu rendo graças a ti. O meu coração, no meu coração, bate o teu coração. Eis-me aqui, Senhor, que é digno de toda glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão, diga lá, nós somos. Pega na mão do seu irmão aí. Filhos de Deus. Vencedores. Fomos um dia atacados por Ele, mas não vencidos, porque agora é nós que unidos em Cristo Jesus pisamos no diabo e nos seus súditos. Amém?